No crepúsculo, toda história encontra seu arquivo. Inscreva-se, curta e compartilhe este caso. Meu nome é Heloísa. Tenho 38 anos. Sou arquiteta especializada em restauração de edificações históricas, formada pela UFMG em 2007, com mestrado em conservação do patrimônio cultural. Em 2016, fui contratada por uma família evangélica para avaliar uma casa no bairro do Cabula, em Salvador, Bahia. A família Souza havia comprado o imóvel 6 meses antes, atraída pelo preço baixo e pela localização. Era uma casa assobradada do início do século XX, com paredes de taipa de pilão e pés direitos altos, típica da arquitetura colonial tardia. O corretor mencionou pequenas peculiaridades históricas que justificavam o valor abaixo do mercado. A família não se importou. Meu trabalho era simples: avaliar as condições estruturais, identificar pontos de infiltração e propor um plano de restauro. Entrei na casa às 9 horas da manhã de uma terça-feira ensolarada. O calor lá fora beirava os 32 graus. Dentro, a temperatura era agradável. As janelas altas permitiam a circulação de ar, e o pé direito de quase 4 metros ajudava a dissipar o calor. Fiz a vistoria dos cômodos principais: sala de estar, sala de jantar, cozinha, despensa, banheiro social. Tudo dentro dos parâmetros normais para uma casa daquele período. Foi quando cheguei ao corredor que ligava a sala de jantar aos quartos dos fundos. Parei na soleira. O ar ali era diferente. Não era frio exatamente. Era mais como uma ausência de calor, uma sensação de vácuo térmico que sugava a temperatura do ambiente. Coloquei a mão dentro do corredor. A pele do meu braço, exposta ao sol há poucos segundos, arrepiou-se instantaneamente. Peguei o termômetro infravermelho que usava para medir a temperatura das superfícies. Apontei para a sala de jantar, 29 graus. Apontei para o corredor, 19 graus. Uma diferença de 10 graus em menos de 1 metro de distância, sem qualquer obstáculo físico, sem corrente de ar aparente, sem janelas abertas ou dutos de refrigeração. Chamei o proprietário, o Sr. Antônio Souza. Mostrei a leitura. Ele olhou para o termômetro, depois para mim, e disse: "A gente já percebeu isso. Todo dia é assim. No verão, no inverno, não importa. Esse corredor é sempre frio." Perguntei se ele sabia por quê. Ele hesitou. "Dona Heloísa, tem mais coisa", disse ele. "A gente não contou para o corretor porque ele não perguntou. Mas o vizinho, seu Valdomiro, falou que essa casa tem movimento." "Movimento como?" Ele coçou a nuca, constrangido, gente que entra quando não tem ninguém. Vulto passando na janela do corredor. Sombra que aparece na parede e some. Minha esposa já viu umas 3 vezes, as crianças também. Pedi para conversar com Dona Marta, a esposa. Ela era uma mulher discreta, de voz baixa e olhos expressivos. Quando comecei a perguntar sobre as aparições, ela ficou pálida. "Não são aparições", ela disse, "são pessoas. Gente mesmo. De verdade." "Como a senhora sabe?" "Porque elas me olham. E quando eu olho de volta, elas entram na parede." Fiz uma pausa. Anotei tudo no meu caderno de campo, com a objetividade que minha formação exigia. "A senhora poderia descrever essas pessoas?" Ela descreveu um homem alto, de bigode, vestindo terno preto antigo, uma mulher idosa, de vestido comprido e cabelos grisalhos presos em coque, 2 crianças, um menino e uma menina, com roupas que pareciam dos anos 20 ou 30. Todos atravessavam o corredor em fila, sempre na mesma direção, da sala de jantar para os fundos. Sempre à noite, depois das 23 horas. Dona Marta disse que já tinha tentado fotografar, mas a câmera do celular nunca focava. Tentou filmar, mas o vídeo ficava cheio de interferência, estática verde. E quando o problema passava, os vultos já tinham sumido. Ela disse também que as crianças, os gêmeos de 7 anos, desenhavam os amigos do corredor. Os desenhos mostravam figuras alongadas, com braços compridos e rostos vazios, sempre alinhadas em fila. Pedi para ver os desenhos. Ela me mostrou uma pasta cheia, com dezenas de folhas de papel sulfite. Em todos, as figuras estavam dispostas em sequência, uma atrás da outra, como numa procissão. No fundo de cada desenho, um quadrado preto que as crianças chamavam de a porta. "Essa porta existe?" perguntei. "Não", disse Dona Marta. "No corredor não tem porta nenhuma." Naquela mesma tarde, examinei a parede leste do corredor. Era uma parede maciça, de taipa de pilão.
com aproximadamente 60 centímetros de espessura. Não havia vestígios de aberturas antigas, nem nichos, nem portas emparedadas. A superfície era contínua, uniforme, coberta por uma camada de cal branca que parecia ter sido aplicada há décadas. Mas quando encostei a mão na parede, senti algo que não soube explicar. Não era vibração, não era frio. Era uma espécie de pulsação, lenta, ritmada, como um coração batendo muito devagar. Afastei a mão. A sensação cessou. Nos dias seguintes, mergulhei na pesquisa histórica da casa. Passei horas no arquivo municipal, vasculhando registros de propriedade, testamentos, inventários, certidões de óbito. Descobri que a casa fora construída em 1910 por um médico chamado Dr. Otávio Falcão, formado pela Faculdade de Medicina da Bahia em 1902. Dr. Otávio era um homem culto, fluente em latim e grego, dono de uma biblioteca particular com mais de 3.000 volumes. Em 1917, ele transformou a casa numa espécie de instituição de ensino informal, onde ministrava aulas de filosofia, teologia e ciências ocultas para um seleto grupo de alunos. A instituição funcionou até 1942, ano da morte do Dr. Otávio. Depois disso, a casa passou por diversos proprietários, nenhum deles permanecendo por mais de 5 anos. Os registros imobiliários mostravam uma sucessão acelerada de vendas, todas com valores abaixo do mercado, todas com cláusulas de aceitação do imóvel no estado em que se encontra. Em 1957, a casa foi comprada por uma senhora chamada Dona Isaura Falcão, viúva do Dr. Otávio, que retornara à cidade após anos vivendo no interior. Ela morou lá até 1968, quando faleceu de causas naturais aos 89 anos. O inventário mencionava uma peculiaridade. Dona Isaura passou os últimos anos de sua vida dormindo no corredor. Não em um quarto. No corredor, ela mandara instalar uma cama de solteiro exatamente no meio da passagem, alegando que precisava estar perto deles. O documento não especificava quem eram eles. Continuei investigando. Em 1983, um casal de argentinos comprou a casa e lá permaneceu por apenas 11 meses. A escritura de venda mencionava incompatibilidade com o imóvel. Os vizinhos da época relataram que o casal deixou a casa às pressas, numa madrugada, carregando apenas malas de mão. Deixaram móveis, roupas, eletrodomésticos. Nunca mais voltaram. Em 1992, a casa foi adquirida pela Igreja Batista Renovada, que pretendia transformá-la num alojamento para missionários. O projeto durou 6 meses. O pastor responsável, um homem de 54 anos chamado Josias, sofreu um colapso nervoso e foi internado numa clínica psiquiátrica. Os registros hospitalares mencionavam delírios persecutórios e alucinações visuais recorrentes. A igreja vendeu o imóvel em 1993. Voltei à casa com uma equipe de termografia. Instalamos 12 sensores de temperatura ao longo do corredor, programados para registrar dados a cada segundo durante 72 horas. O resultado foi um gráfico que desafiava qualquer explicação convencional. O corredor mantinha uma temperatura constante de 19 graus, com variação inferior a 0,5 graus, independentemente das condições externas. Mas, além disso, os sensores detectaram 14 pontos frios específicos, alinhados com precisão milimétrica ao longo da parede leste. Cada ponto frio media aproximadamente 50 centímetros de diâmetro e mantinha uma temperatura de 16 graus, menos 3 graus abaixo do restante do corredor. A distância entre os pontos era sempre a mesma, 67 centímetros. Como se 14 pessoas estivessem permanentemente paradas ali, encostadas na parede. Na noite de 14 de agosto de 2016, decidi fazer uma vigília. Não disse ao Souza. Peguei minha câmera termográfica, um gravador de áudio de alta sensibilidade e uma cadeira dobrável. Instalei-me no canto da sala de jantar, de onde tinha visão privilegiada do corredor. Aguardei. Às 20h17, a temperatura do corredor caiu abruptamente. Meu termômetro digital registrou a queda. 19 graus, 18, 17, 16, estabilizou em 15,7 graus. A câmera termográfica mostrou 14 pontos frios, agora mais definidos, mais intensos. E então, no visor de imagem real, comecei a ver as formas. Não eram sólidas. Eram mais como perturbações no ar, distorções translúcidas que se materializavam lentamente sobre os pontos frios. Primeiro, a silhueta. Depois, os contornos. Depois, os detalhes.
West for Continue. Uma mendiga de Blacanticismo, e todas de pé, alinhadas, voltadas para o mesmo ponto da parede leste. Vestiam roupas antigas de diferentes épocas. Um homem de terno preto e chapéu, uma senhora idosa com vestido comprido e chale, uma mulher jovem com avental branco, como enfermeira, um menino de short curto e camisa de botão, uma menina com laço de fita no cabelo. Todos imóveis, todos em silêncio, todos olhando fixamente para o mesmo ponto da parede. Aproximei-me lentamente, a câmera termográfica ainda registrando. Quando cheguei a menos de 2 metros, ouvi. Não era uma voz, era uma modulação do ar, uma vibração que se propagava da parede para o meu peito. Palavras em latim, arrastadas, como uma reza cantada em câmera lenta. Pater noster, qui es in celis, sanctificita nomen tuum, adveniat regum tuum, fiat voluntas tua, sicat in cielo et in terra. O Pai Nosso. 14 vozes sobrepostas, cada uma num tom diferente, recitando a oração em uníssono imperfeito. As vozes das crianças eram mais agudas, as dos idosos, mais graves. Todas se entrelaçavam num coral fantasmagórico que ecoava no corredor frio. Ecoei. Minhas pernas tremiam. O gravador de áudio captava tudo, o display de nível de som mostrando picos constantes. A oração terminou. Silêncio. Então uma das figuras, o homem de terno preto, virou a cabeça lentamente e olhou para mim. Não tinha rosto. Apenas uma superfície lisa, como uma máscara de cera sem feições. Mas eu sabia que estava olhando para mim. Senti o peso daquele olhar inexistente como uma pressão física no peito. Ele ergueu o braço. Devagar, muito devagar, apontou para o ponto da parede onde todos os outros também apontavam. No visor da câmera termográfica, a parede brilhou. Uma forma retangular, perfeita, com aproximadamente 2 metros de altura por 80 centímetros de largura, apareceu na superfície de Taipa. Era uma porta. Não uma porta real, mas a impressão térmica de uma porta, como se o calor tivesse sido sugado daquele ponto por décadas, gravando o contorno na própria estrutura da parede. As 14 figuras começaram a se mover, em fila, uma atrás da outra, caminharam em direção à porta térmica. O homem de terno foi o primeiro. Atravessou a parede como se ela fosse feita de fumaça. Depois a senhora idosa. Depois a enfermeira. Depois as crianças. Um a um, desapareceram no outro lado. Quando a última figura, menina de laço de fita, atravessou a parede, a porta térmica se fechou. A temperatura do corredor subiu para 19 graus. Os pontos frios desapareceram do visor. Silêncio absoluto. Fiquei ali, paralisada, por um longo minuto. Depois desliguei os equipamentos, dobrei a cadeira e saí da casa. No dia seguinte, entreguei meu relatório ao Souza. Descrevi as condições estruturais do imóvel, as patologias construtivas, as recomendações de restauro. Não mencionei o que vi. Não mencionei as 14 figuras, a porta térmica, o Pai Nosso em latim. Apenas escrevi. Recomenda-se investigação complementar sobre a história ocupacional do imóvel. A família Souza decidiu se mudar 3 meses depois. Venderam a casa por um preço 20% abaixo do mercado. O comprador foi um jovem casal de arquitetos, encantados com o charme colonial do imóvel. Antes de deixar Salvador, Dona Marta me ligou. Disse que os gêmeos estavam mais calmos desde que se mudaram para o apartamento novo, que dormiam a noite toda, sem pesadelos, sem desenhos de figuras alongadas. Eles ainda perguntam pelos amigos do corredor? Ela disse: eu falo que os amigos se mudaram também. Que foram para um lugar melhor. Ela fez uma pausa. A senhora acha que eles foram mesmo? Para um lugar melhor? Não soube responder. Na semana passada, recebi um e-mail. Era do jovem casal de arquitetos que comprou a casa. O assunto era parede do corredor. O texto dizia: Prezada doutora Heloísa, estamos restaurando o corredor da casa e encontramos algo estranho na parede leste. Raspamos a camada de cal e descobrimos uma inscrição antiga, talvez dos anos 40. São 14 nomes, alinhados verticalmente. Parecem assinaturas. O senhor sabe o que pode ser? Anexamos fotos. Abre o anexo. 14 nomes, escritos a carvão na taipa bruta. Datas ao lado, todas entre 1917 e 1942. O último nome, na base da parede, era o mais legível. Isaura Falcão, Milas, 1968. Abaixo, uma inscrição menor, quase apagada. Eu fiquei para guardar a porta. Agora ela se foi. Espero que eles tenham encontrado o que procuravam.
Parei de restaurar casas antigas depois desse caso. Agora me dedico apenas a projetos novos, onde não há história para desenterrar, onde cada parede é uma tela em branco. Mas às vezes, quando estou num cômodo fechado, sem janelas abertas, sinto uma corrente de ar frio passar por mim. E por um instante, juro que ouço, bem baixinho, um coro de vozes recitando o Pai Nosso em latim. Sempre 14 vozes. Sempre 14 pessoas. Sempre esperando do lado de fora de uma porta que só existe para quem já se foi. Meu nome é Zé Alves. Tenho 62 anos, 44 deles vividos na Fazenda Santa Cruz, no município de Itapecerica, Minas Gerais. Herdei a terra do meu pai, que herdou do meu avô, que recebeu do governo em 1927, quando o governo dava sesmaria para quem prometesse plantar e não desistir. A fazenda tem 250 alqueires de campo, gado Nelore, umas cabeças de cavalo, e um silêncio que só quem vive longe de cidade grande conhece. Em 2015, comecei a ouvir alguns gemidos. Era sempre depois da meia-noite, sempre vindo do pasto do fundo, aquele que faz divisa com a Serra do Espinhaço, um som baixo, grave, arrastado. Não parecia animal, parecia uma pessoa com muita dor, gemendo baixinho, sem forças para gritar. A primeira vez, levantei da cama, peguei a lanterna e fui ver o que era. Caminhei uns 300 metros até o cercado onde o gado ficava de noite. As vacas estavam todas em pé, imóveis, olhando na mesma direção. Não estavam pastando, não estavam ruminando. Estavam paralisadas, como estátuas de carne e osso. Passei a lanterna pelo pasto. Nada. Voltei para casa, mexi com os animais, e no dia seguinte, encontrei uma novilha de 3 anos morta no meio do cercado. Não tinha ferimento, não tinha sangue, não tinha marca de dente, de garra, de perfuração. O veterinário veio, examinou, fez exame de sangue, mandou a amostra para laboratório em Belo Horizonte. Laudo: parada cardíaca súbita. Perguntei por veterinário o que podia causar parada cardíaca súbita num animal jovem e sadio. Ele limpou os óculos com a barra da camisa, tossiu e disse: causa indeterminada. Nas semanas seguintes, os gemidos continuaram. Toda noite, depois da meia-noite, aquele som grave, arrastado, vindo do pasto do fundo. E toda semana, uma cabeça de gado aparecia morta, sem ferimento, sem sangue, sem explicação. Perdi 7 animais em 2 meses. R$7.000 no prejuízo. Foi quando comecei a prestar atenção nos padrões. Os gemidos sempre começavam às 00h17. Duravam exatamente 11 minutos. Paravam. Recomeçavam às 2h17. Paravam de novo. Às 4h17, mais 11 minutos de gemido. Depois silêncio até o amanhecer. Os animais morriam sempre na primeira rodada, entre 00h17 e 00h18. Instalei câmeras de segurança nos postes do pasto. Na primeira noite, as câmeras gravaram a estática verde do começo ao fim. Na segunda noite, a mesma coisa. Na terceira noite, uma das câmeras queimou. Na quarta, outra. Desisti das câmeras. Coloquei uma cadeira de balanço na varanda e fiquei vigiando o pasto eu mesmo, no escuro, sem luz, só ouvindo. Numa dessas noites, depois de 3 semanas sem chuva, o tempo virou. O céu fechou, o vento parou e a temperatura caiu mais que o normal. Era inverno, mas não era para fazer tanto frio. Meu termômetro de mercúrio marcava 8 graus, mas a sensação era de congelamento. Os gemidos começaram. 00h17, 11 minutos. Depois silêncio. Levantei da cadeira, desci os degraus da varanda e comecei a caminhar em direção ao pasto. Não levei lanterna. Queria ver no escuro, sem que nada me denunciasse. Caminhei devagar, pisando leve na grama molhada. O cercado estava a uns 100 metros. As vacas estavam todas em pé, imóveis, olhando na mesma direção. A mesma direção de sempre. A lua apareceu por entre as nuvens, fraca, só uma claridade prateada no horizonte. Foi quando eu vi, no meio do pasto, a uns 50 metros de mim, tinha uma coisa. Não era um homem. Era alto demais para ser homem. Devia ter uns 2,5 metros, quase 3. A silhueta era comprida, magra, com braços longos que pendiam frouxos ao lado do corpo. A cabeça era pequena, redonda, ligeiramente inclinada.
como se estivesse escutando alguma coisa no chão. Fiquei paralisado. O frio era tanto que eu não sentia mais meus dedos. A respiração formava nuvens grossas diante do meu rosto, e cada vez que eu soltava o ar, a nuvem se dissipava devagar, como fumaça de incenso. A coisa começou a se mover. Era um movimento lento, pesado, cada passo demorando vários segundos. A silhueta escura se arrastava pelo pasto, e quando passava perto das vacas, elas tremiam. Eu via o tremor percorrer o corpo delas, um calafrio coletivo que começava na cabeça e terminava no rabo. A coisa parou ao lado de uma novilha. Ficou ali, imóvel, por um longo tempo. A novilha não se mexia, não mugia, não respirava, pelo menos não que eu pudesse ver. Então a coisa inclinou a cabeça, devagar, muito devagar. Inclinou até que a cabeça tocasse o flanco da novilha. Ficou assim por uns segundos, encostada no animal. Depois se ergueu de novo, deu 2 passos para trás e continuou seu caminho lento pelo pasto. A novilha caiu. Não fez nenhum som, apenas dobrou as pernas, devagar, e tombou no chão. O corpo fez um baque surdo na terra molhada. Ficou imóvel. A coisa continuou andando, sumindo na escuridão do outro lado do cercado. Os gemidos pararam. Eram 00:28. No dia seguinte, examinei a novilha. Nada. Nenhuma marca, nenhum ferimento, nenhuma evidência de doença ou predador. A veterinária veio, fez o laudo, preencheu os papéis. Causa indeterminada. Nessa noite, não dormi. Peguei o facão que meu pai usava para cortar cana. Sentei na cadeira de balanço e esperei. Os gemidos começaram às 00:17. Não levantei. Fiquei na cadeira, o facão no colo, olhando para o pasto escuro. Dessa vez, eu não queria ver. Só queria ouvir. Os gemidos eram baixos, graves, arrastados. Pareciam vir de debaixo da terra, do fundo do solo, das raízes das árvores. Pareciam ecoar no peito, vibrar nos ossos, fazer os dentes baterem. 10 minutos. 11. Silêncio. Olhei para o pasto. Não vi nada. Mas soube, com uma certeza absoluta, que aquela coisa estava lá, olhando para mim. No dia seguinte, peguei o carro e fui à cidade. Não contei para ninguém o que tinha visto. Fui à catedral, conversei com o padre Antônio, um velho amigo da família. Contei tudo, sem omitir nada. Padre Antônio me ouviu em silêncio, os dedos entrelaçados sobre a batina preta. Quando terminei, ele suspirou fundo e disse: Zé, eu não sei o que é isso que você viu, mas sei que não é a primeira vez que aparece por essas bandas. Ele me contou que, em 1953, um fazendeiro vizinho perdeu todo o rebanho numa única noite. 70 cabeças de gado, mortas sem explicação, espalhadas pelo pasto como se tivessem sido derrubadas por um vendaval silencioso. O fazendeiro, um homem chamado Coronel Justiniano, enlouqueceu. Ficou dias caminhando pelo pasto, chamando pelo gado, perguntando por que você levou todos. Morreu em 1955, internado numa clínica psiquiátrica em São João del Rei. Padre Antônio fez uma pausa. Dizem que o Coronel Justiniano, antes de morrer, escreveu uma carta para o irmão. Nessa carta, ele descreveu uma coisa alta, escura, que vinha do pasto depois da meia-noite. Ele chamou de o bebedor, porque, segundo ele, essa coisa não matava o gado, bebia o calor deles, esvaziava a vida, deixava só a carcaça. Padre Antônio benzeu uma medalha de São Francisco e me deu. Disse para eu enterrar no centro do pasto, no lugar onde as vacas mais morriam. Disse que talvez adiantasse, talvez não. Enterrei a medalha naquela mesma tarde. Cavei um buraco de 0,5 metro, coloquei a medalha, cobri com terra e rezei um Pai Nosso. Naquela noite, os gemidos não vieram. Fiquei acordado até às 5 horas da manhã, sentado na cadeira, ouvindo o silêncio. Pela primeira vez em 2 meses, o pasto ficou em silêncio a noite inteira. As vacas dormiram tranquilas, deitadas na grama, ruminando. Pensei que tinha resolvido. Uma semana depois, os gemidos voltaram. Dessa vez, o gado não morreu, mas eu acordei às 2h17 com um frio cortante, daqueles que entram nos ossos e não saem. Levantei, fui à varanda. O pasto estava imóvel, as vacas em pé, olhando na mesma direção. E a coisa estava lá. Dessa vez, ela não estava no meio do pasto.
Estava na beira do cercado, a uns 20 metros da minha varanda. Alta, escura, imóvel, a cabeça pequena inclinada para o lado, olhando para mim. Fiquei paralisado. Não conseguia desviar o olhar. A coisa era como um buraco na realidade. Um pedaço de escuridão mais escuro que a noite. Ela não refletia a luz da lua, não projetava sombra no chão. Simplesmente ocupava espaço. Ficamos assim, eu e ela, por um tempo que não soube medir. Depois ela se moveu. Lentamente, deu meia volta e começou a caminhar de volta para o fundo do pasto. Seus passos eram pesados, arrastados, cada um marcando um gemido baixo que ecoava na terra. Antes de sumir na escuridão, ela parou. Virou a cabeça, não o corpo, só a cabeça, e me olhou mais uma vez. E então falou. Não foi uma voz. Foi uma impressão, uma transferência direta de pensamento, como se as palavras fossem plantadas no meu cérebro por mãos invisíveis. Você não é o primeiro, não será o último. A terra tem fome, e eu sou o pastor. No dia seguinte, coloquei a fazenda à venda. O comprador foi um rapaz de São Paulo, engenheiro agrônomo, cheio de planos para modernizar a propriedade. Expliquei que o pasto do fundo era problemático, que o gado adoecia lá. Ele riu, disse que era só questão de manejo, nutrição, suplementação. Entendi. Assinei os papéis, recebi o cheque, fiz as malas. Na semana passada, recebi uma mensagem no WhatsApp. Era um engenheiro agrônomo. A foto de perfil era ele abraçado a uma vaca Nelore. O texto dizia: Seu José, o senhor não vai acreditar. Na terça-feira, uma novilha apareceu morta no pasto do fundo. O veterinário não achou nada. O senhor sabe o que pode ser? Não respondi. Apaguei a mensagem, desliguei o celular e fui até a janela. Lá fora, o céu estava escuro, sem lua. O vento frio assobiava baixo. Olhei para o horizonte, onde a Serra do Espinhaço se recortava contra a noite. Pensei na coisa, no bebedor, no pastor da terra faminta. Pensei no que ele disse: Você não é o primeiro, não será o último. Guardei a medalha de São Francisco no bolso, acendi uma vela para as almas do pasto e fiquei acordado até de manhã, esperando os gemidos que não vinham mais. Pelo menos, não aqui. Meu nome é Edson, tenho 47 anos. Sou motorista de aplicativo desde 2016, quando perdi meu emprego numa gráfica e precisei de uma renda rápida. Comecei dirigindo à noite porque pagava melhor, e com o tempo descobri que preferia a madrugada. O trânsito mais leve, os passageiros mais silenciosos. A cidade que parece respirar num ritmo diferente. Conheço cada rua, cada atalho, cada semáforo que fica amarelo piscando depois da meia-noite. É um mapa que só quem dirige na escuridão completa conhece. Na madrugada de 23 de setembro de 2021, eu estava estacionado no ponto habitual, perto da rodoviária velha de São João del Rei. A rodoviária nova tinha sido construída nos anos 90, mas a antiga, um casarão colonial dos anos 40, continuava lá, abandonada, com as portas lacradas e as janelas cobertas por tapumes. Era um ponto estratégico. Ficava perto de alguns bares que ainda funcionavam depois das 2 áreas e do hospital regional, onde sempre tinha gente precisando de corrida. Eram 2h17 da madrugada quando o aplicativo apitou. O destino era o Cemitério da Luz, na saída da cidade. A passageira estava num ponto a 3 quadras dali, na Rua das Camélias. Aceitei a corrida e segui. Quando cheguei, vi uma mulher parada sob um poste de iluminação pública. Era alta, magra. Vestia um casaco bege claro que parecia mais pesado que o necessário para a noite amena. Tinha os cabelos presos num coque baixo, e nas mãos, calçadas em luvas de renda, segurava uma pequena mala de viagem de couro, dessas antigas, com cantos de metal arredondados. O modelo me lembrou as malas que minha avó tinha, guardadas no sótão, relíquias de uma viagem que ela fez ao Rio de Janeiro nos anos 50. Ela abriu a porta traseira direita, sentou-se devagar, como se tivesse medo de amassar o banco. Olhou pelo vidro por alguns segundos antes de falar. Para o Cemitério da Luz, por favor. Portão principal. A voz era suave, com um sotaque antigo, daqueles que puxam o ramo no final das palavras. Não consegui identificar a idade. Podia ter 30, podia ter 50.
Segui pela Avenida Presidente Vargas, depois virei à esquerda na Rua do Contorno. O caminho até o cemitério era curto, uns 10 minutos. No rádio, uma estação de rock clássico tocava uma música dos anos 70 baixo, só para não ficar aquele silêncio incômodo. A passageira não falava. Olhava fixamente pela janela, os dedos enluvados crispados sobre a alça da mala. Tentei puxar conversa. Velório a essa hora, moça. Ela demorou alguns segundos para responder. Aniversário, disse, sem desviar o olhar da janela. Hoje é meu aniversário. Agradeci com um movimento de cabeça, sentindo que não devia perguntar mais. Continuei dirigindo. Foi quando o rádio começou a chiar. A princípio pensei que fosse interferência normal, dessas que acontecem quando se passa perto de fiações de alta tensão. Mas o chiado foi aumentando, sobrepondo-se à música até abafá-la completamente. Estiquei o braço para desligar o aparelho, mas quando o meu dedo tocou o botão, a estática se organizou em algo que parecia voz. Não palavras, exatamente, mas como impressões sonoras, fragmentos de conversas distantes. Ouvi meu nome, Edson. Depois outro nome, que não reconheci, Alzira. Olhei pelo retrovisor. A passageira estava imóvel, mas agora fitava o rádio com uma expressão que não consegui decifrar. Não era medo, era reconhecimento. Apontei para o painel. Desculpe, esse rádio velho vive dando problema. Ela não respondeu. Apenas continuou olhando para o aparelho, como se esperasse ouvir mais. Chegamos ao cemitério em silêncio. Os portões principais estavam fechados, cobertos por uma corrente grossa e um cadeado enferrujado. Parei o carro e ia me virar para dizer que não dava para entrar, quando ela falou. O portão lateral está aberto. Olhei para o lado esquerdo da fachada. Havia uma entrada menor, quase escondida por uma trepadeira de flores vermelhas que cobria parcialmente o gradil de ferro. A corrente estava solta, pendurada num dos ganchos. Pode entrar, disse ela. É permitida a entrada de veículos para funerais. Hesitei. O cemitério era escuro, as alamedas internas mal iluminadas por uns poucos postes de luz amarelada. Mas a passageira falava com tanta convicção que acabei obedecendo. Passei devagar pelo portão lateral, os pneus cantando baixo no paralelepípedo molhado. A alameda principal se abria diante de nós, ladeada por ciprestes altos e túmulos antigos, alguns com estátuas de anjos de asas quebradas, outros com pequenas capelas de vidro onde velas bruxuleavam. Siga reto até o mausoléu da família Andrade, instruiu ela. Fica no final desta alameda, à direita. Dirigi por mais uns 200 metros, os faróis recortando a escuridão. O mausoléu era uma construção imponente, toda em mármore negro, com colunas coríntias e uma porta de bronze trabalhada com cenas da Paixão de Cristo. Parei diante da escadaria. A passageira abriu a mala de couro e retirou uma carteira de couro envelhecido. Pagou em dinheiro, notas antigas, mas genuínas, que pareciam ter sido guardadas há décadas num cofre. Quando estendeu a mão, notei algo que me fez prender a respiração. No pulso esquerdo, parcialmente escondido pela luva de renda, ela usava um relógio de pulso feminino, pequeno, de ouro branco. O mostrador estava quebrado. Os ponteiros estavam parados. Marcava 2h21, o mesmo horário que eu tinha começado a corrida. Ela pareceu perceber meu olhar. Guardou a carteira, ajustou a luva e abriu a porta do carro. Antes de sair, virou-se levemente. Você é gentil, disse. Um conselho, não aceite corridas deste ponto depois da meia-noite. Especialmente em 23 de setembro. Fechou a porta. Subiu os degraus de mármore com passos lentos, a mala de couro balançando na mão enluvada. Quando chegou ao topo, a porta de bronze rangeu, abrindo-se para dentro. Ela entrou, e a luz do interior do mausoléu, uma luz dourada e quente, banhou sua silhueta por um instante antes de a porta se fechar. Fiquei parado diante do mausoléu por um longo minuto, o motor do carro roncando baixo, a noite completamente silenciosa ao redor. Então engatei a marcha e saí dali o mais rápido que pude. Em casa, não consegui dormir. Pesquisei Cemitério da Luz Família Andrade no celular. Encontrei uma notícia do jornal local, datada de 23 de setembro de 1953. Faleceu ontem, aos 22 anos, vítima de acidente automobilístico na estrada do Contorno, a senhorita Clara Andrade, filha do falecido comendador José Andrade e de Dona Alzira Andrade.
O velório será realizado no mausoléu da família, no Cemitério da Luz, às 20 horas do dia 23. O sepultamento ocorrerá no dia seguinte, às 10 horas. A foto era dela. Exatamente ela. O mesmo coque baixo. O mesmo casaco bege. As mesmas luvas de renda. Continuei pesquisando. Descobri que Clara Andrade morrera na véspera de seu casamento. O carro em que estava, dirigido pelo noivo, um jovem comerciante chamado Samuel, capotara numa curva da estrada do contorno. Samuel sobrevivera. Clara não. Samuel nunca mais se casou. Tornou-se o primeiro taxista licenciado da cidade, dirigindo um Ford 1951 verde escuro. Trabalhou até 1998, quando se aposentou por problemas de saúde. Morreu em 2003 aos 79 anos. O meu carro é um Ford Ka 2016, cinza. Na madrugada seguinte, 24 de setembro, eu estava no mesmo ponto, perto da rodoviária velha. Era 2h17 quando o aplicativo apitou. O destino, Cemitério da Luz. A passageira, Clara Andrade. Desta vez, recusei. O aplicativo não aceitou a recusa. A tela travou, mostrando uma mensagem de erro. Tentei desligar o celular, mas ele não respondia. O GPS começou a traçar a rota sozinho, apontando para a Rua das Camélias. Olhei pelo retrovisor. Ela estava lá, no banco traseiro. A mala de couro no colo, as luvas de renda impecáveis, os cabelos presos no coque impecável, o relógio de ouro branco no pulso, os ponteiros parados nas 2h21. Desta vez você me levará até o final, disse ela. A voz não era ameaçadora, era triste. Dirigi. Pela Avenida Presidente Vargas, pela Rua do Contorno, pela estrada de paralelepípedo que levava ao Cemitério da Luz. Desta vez, os portões principais estavam abertos. Desta vez, as alamedas internas estavam iluminadas por centenas de velas que tremeluziam nos túmulos. Desta vez, o mausoléu da família Andrade tinha a porta escancarada, e lá dentro, havia pessoas. Não eram fantasmas, eram pessoas reais, sentadas em cadeiras de madeira, vestidas com roupas dos anos 50, mulheres de luvas e chapéus, homens de terno e gravata, crianças de sapatos engraxados e meias brancas, todos em silêncio, todos olhando para a entrada. Estacionei diante da escadaria. Clara abriu a porta, pegou sua mala e saiu. No alto, uma senhora idosa, muito idosa, amparada por uma bengala de ébano, esperava com os braços abertos. Alzira. Clara sussurrou. A velha senhora era Dona Alzira, sua mãe. Tinha 98 anos e, segundo os registros, ainda morava na mesma casa da Rua das Camélias onde Clara vivera. Esperara 68 anos pelo velório da filha. Clara subiu os degraus. Na soleira, virou-se. Seu avô foi o motorista do meu noivo, disse ela. Na noite do acidente, ele tentou desviar de um cavalo na pista. Capotaram. Samuel sobreviveu. Ele se sentiu culpado pelo resto da vida. Seu avô também. Você acabou de pagar a dívida dele. Entrou no mausoléu. A porta de bronze rangeu, fechando-se devagar. As velas se apagaram uma a uma, em sequência, da entrada para o fundo. Fiquei ali, com o motor ligado, os faróis acesos, o rádio chiando baixinho. Depois de alguns minutos, o aplicativo normalizou. A tela mostrou que a corrida havia sido concluída e o pagamento, processado. Avaliação, 5 estrelas. Nunca mais recebi uma corrida para o Cemitério da Luz. Nunca mais vi Clara Andrade no banco traseiro. Mas toda a madrugada de 23 de setembro, exatamente às 2h17, meu aplicativo emite uma notificação fantasma. Uma solicitação pendente, cancelada antes de eu aceitar. Destino, Cemitério da Luz. Passageira, Clara. O GPS mostra a localização do ponto de partida. É a Rua das Camélias, número 17. A casa onde Dona Alzira morreu em 2019, aos 104 anos. A casa que, segundo os vizinhos, às vezes acende as luzes sozinha na madrugada de 23 de setembro. E na janela do segundo andar, a silhueta de uma mulher jovem, de coque baixo, espera um táxi que nunca mais vai chegar.